Olá, querida igreja eleita, graça e paz da parte de Deus, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje estaremos trazendo um vídeo resposta. A pergunta de um de nossos inscritos foi: por que a igreja protestante não crê na transubstanciação como a igreja romanista, ou católica apostólica romana? Bom, vamos então tratar dessa questão nesse vídeo, e esperamos trazer através da exposição bíblica, clareza para a alma, não só desse irmão inscrito, que realizou essa excelente pergunta, mas para vários outros que tenha de alguma forma questões doutrinárias obscurecidas em si. Nós aqui do canal Teologia Reformada te encorajamos a perguntarem se tiverem reais dúvidas sobre questões doutrinárias. Enfim, vamos à questão. O que é transubstanciação? O que é consubstanciação? Em primeiro lugar, a transubstanciação é a doutrina que afirma que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Essa afirmação logo de cara contradiz a Bíblia, veremos mais à frente. A doutrina é defendida oficialmente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Na época da Reforma Protestante, os reformadores rejeitaram esse ponto de vista. Daí também surgiu a doutrina da consubstanciação, que também é outro emaranhado doutrinário. Quando Cristo instituiu a ordenança da ceia do Senhor na noite em que foi traído, obviamente ele estava presente fisicamente ali. Mas depois de sua ascensão ao céu, como então ele estaria presente na celebração da Santa Ceia? Isso me parece bem óbvio, porém a outros amados essa questão está bem embaraçada. O propósito desse vídeo é desembaraçar essa questão, e deixá-lo o mais simples possível para quem aqui assistir esse conteúdo, saiam convictos da verdade, e verdadeira interpretação bíblica. Continuando. É evidente que essa é uma questão muito importante para a fé cristã. A participação na ceia do Senhor implica em comunhão com Ele. Portanto, é essencial entender como a presença de Cristo se faz presente nesse momento de comunhão da Igreja. Essa questão começou a ser debatida já nos primeiros séculos da história da Igreja cristã. A Igreja foi tentada a responder essa questão, que na Idade Média surgiram algumas interpretações, das quais a teoria da transubstanciação é uma delas. Vocês sabem o que é transubstanciação? Sim ou não? Certo, vamos ver do que se trata. A palavra transubstanciação significa uma alteração da substância. Segundo a teologia da Igreja Católica Apostólica Romana, essa alteração refere-se exatamente aos elementos da ceia, isto é, o pão e o vinho. Então a doutrina da transubstanciação diz que, por ocasião da consagração do pão e do vinho, ocorre uma mudança nas substâncias desses elementos. A substância do pão muda para a substância da carne de Cristo, e a substância do vinho muda para a substância de seu sangue. A doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana ensina de maneira antibíblica que, no momento em que o sacerdote católico abençoa o pão e o vinho utilizados na ceia, eles se tornam literalmente no corpo carnal e no sangue de Cristo. Para explicar isso é utilizada a distinção entre forma e essência. Os elementos são transubstanciados, isto é, sua substância muda, mas sua forma continua a mesma. Que confusão, hein? Por exemplo, na transubstanciação, exteriormente o pão continua com a forma, textura e o gosto de pão. Porém sua essência não é mais de pão, e sim do corpo de Cristo. O mesmo deve ser entendido com relação ao vinho. De acordo com a doutrina da transubstanciação, ao comer do pão o fiel está comendo literalmente do corpo de Cristo. Apesar de em forma estar mastigando o pão, em essência ele está mastigando os músculos, nervos, pele e ossos do Senhor. E no beber do cálice o fiel estaria literalmente bebendo o sangue que foi derramado. Porém pensem comigo, se foi derramado todo o sangue na cruz no Calvário, como é então que a Igreja Católica Apostólica Romana afirma que seu cálice de vinho está cheio de forma literal do sangue de Cristo? Isso obviamente mostra não ser possível haver uma literalidade nessa questão tão simbólica. Quais são os problemas da doutrina da transubstanciação? A doutrina da transubstanciação se baseia numa interpretação literal de algumas passagens bíblicas como Mateus 26 verso 26 a 28, Lucas 22 versos 17 a 23, 1 Coríntios 11 versos 24 e 25. Então frases como tomai, comei, isto é o meu corpo, e este é o meu sangue, devem ser entendidas literalmente. Obviamente que não. João 6 versos 32 a 58 também é outro texto muito utilizado por quem defende a doutrina da transubstanciação. Nele Jesus diz que quem come de sua carne e bebe de seu sangue tem a vida eterna.
Mas o próprio contexto dessa passagem indica claramente que as palavras de Jesus devem ser entendidas espiritualmente. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6 verso 63. Mas de fato o maior problema da doutrina da transubstanciação é a ideia da repetição do sacrifício de Cristo. Se Cristo está presente fisicamente na ceia através do pão e do vinho, isso implica que uma vez de cada mês do ano Cristo estaria sendo oferecido em sacrifício pelos pecadores. É claro que essa ideia não encontra amparo nas Escrituras. A Bíblia diz claramente que Jesus foi sacrificado uma só vez, 1 Pedro 3 verso 18. Conforme o escritor de Hebreus explica, o sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo, não precisando mais de nenhuma repetição. Hebreus 7 versos 27. O que é a consubstanciação? Na época da Reforma Protestante, os reformadores entenderam que o conceito da transubstanciação estava errado. Porém, também é verdade de que eles não chegaram a uma conclusão unânime sobre esse assunto. Na verdade, foi justamente essa questão que causou a primeira divergência teológica dentro da teologia reformada. Os teólogos de linha luterana entenderam que a presença de Cristo conforme explicado na doutrina da transubstanciação não era um conceito bíblico. Porém eles ainda acreditavam que em certo aspecto, algo da presença física de Cristo está presente nos elementos da ceia do Senhor. Em outras palavras, eles defendiam que Cristo está presente fisicamente na ceia, mas não ocorre nenhuma transubstanciação dos elementos. O que ocorre na verdade é uma espécie de sacralização dos elementos. O pão e o vinho continuam sendo os mesmos, mas de certa forma junto deles estão a carne e o sangue de Jesus. Essa doutrina foi chamada de consubstanciação. Outras interpretações reformadas sobre essa questão. O reformador Eurico Zwinglio não concordou com a consubstanciação de Martinho Lutero. Basicamente ele afirmou que a presença de Cristo não está na Santa Ceia em nenhum aspecto. Para ele a ceia do Senhor é apenas um símbolo do sacrifício de Cristo. Então, segundo o pensamento de Zwinglio, a ceia é apenas uma celebração da Igreja em memória do que Cristo fez no Calvário. Por último temos a posição do reformador João Calvino, que a meu ver é a mais sensata e correta biblicamente. Calvino entendeu que de fato não há nada da presença física de Cristo na ceia, mas que também sua celebração não é apenas algo simbólico. Para Calvino, Cristo está presente na ceia espiritualmente. Ele habita com seu povo através do Espírito de Deus, e dessa forma ele é o anfitrião na mesa da comunhão. Isso significa que ao comer o pão e ao tomar o vinho, a Igreja está se alimentando espiritualmente de Cristo, que se oferece como sustento de seu povo. Essa interpretação de Calvino rejeita as doutrinas da transubstanciação da Igreja Católica Apostólica Romana, e da consubstanciação da Igreja Luterana. Ela também não concorda com a teoria esvaziada defendida por Zwinglio, de apenas um tipo de presença figurada de Cristo. Hoje essa interpretação de Calvino é adotada por grande parte das igrejas protestantes, e como eu disse, é a mais sensata e bíblica. Aqui encerramos essa questão, que ao meu ver ficou bem esclarecida. Glórias a Deus! Um material maravilhoso, histórico e didático. Mais um material convertido de texto para áudio-vídeo, e disponibilizado pela equipe do canal Teologia Reformada, em prol da edificação da Igreja eleita. A todos os inscritos, e não inscritos, se tiverem alguma dúvida a respeito de questão doutrinárias, deixem nos comentários aqui embaixo as suas dúvidas, que estaremos o mais rápido possível, buscando sanar suas dúvidas, através de vídeos resposta como esse. Toda e qualquer dúvida, que estiver ao nosso alcance, visto que temos limitações, e nem sempre conseguiremos dar todas as respostas, mas a equipe do canal estará sempre empenhada para trazer esclarecimento teológico, baseados fielmente na doutrina reformada, tendo sempre como crivo a Bíblia não os homens, pois devemos ir em todos os caminhos com Cristo Jesus, mas não devemos ir em todos os caminhos com os homens que não têm a Bíblia como sua bússola para o céu. O crivo de aprovação de todo estudo e doutrina deve ser sempre a Bíblia. Tudo o que nos disserem, qualquer homem, deve ser conferido sempre na Bíblia, e se não passar pelo crivo da Bíblia, lance fora. Deus abençoe a todos vocês, irmãos eleitos, amigos e simpatizantes, em nome do Senhor Jesus. Se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa mensagem esclarecedora com outros irmãos, deixe seu like, interaja conosco através dos comentários. Amém. A todos meu até logo.